Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma reunião evangélica da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Peço a todos que mentalizem para que a gente possa, através da prece, sintonizar com aqueles nossos protetores, pedir intuição, fazer com que possamos, por meio da prece, conversar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, na Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, nosso solar, estudando os seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que ampare essa casa, ampare as atividades que já iniciaram e aquelas que vão iniciar. Ampare a todos que aqui estão presentes, ampare os seus lares, dando paz, tranquilidade, união, saúde para todos aqui presentes. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos sejam extensivas àqueles que estão por algum motivo sofrendo, estão nas penitenciárias, nos hospitais, nos manicômios ou sofrendo alguma provação. Pedimos, Senhor, que ampare todos nós, fazendo que essas bênçãos sejam contínuas na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo e sempre, que assim seja. Hoje, nós temos como objeto de estudo o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E o item que vai ser debatido e trazido por mim, pelo Whindersson, na tarde de hoje, é o item 6 do Evangelho, que está justamente localizado nas Instruções dos Espíritos e tem como subtítulo A Afabilidade e a Doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, e uma roupagem cujo o talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que aso brandas desde que nada as agaches, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quanto falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a querem deformar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem. Hajam, pelo menos,
devem fazer-se temidos daqueles que lhe não podem resistir. Envaidecem de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado só a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Passamos a palavra para o nosso irmão Whitson, que iniciará a palestra de hoje. Boa tarde a todos. Que Deus possa abençoar os nossos estudos, né? Bom, a proposta lida já pelo nosso irmão André está inserta aqui no capítulo 9, que traz a temática da bem-aventurança e, em especial, os bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E um item em específico dentro dessa temática é o item 6, que vai trazer a reflexão do espírito de Lázaro, que destaca a importância de pensarmos e refletirmos sobre a afabilidade e a doçura. Para poder esquentar nossa compreensão, a nossa memória, é importante a gente, mesmo que sumariamente, buscar compreender ou depreender o contexto em que Jesus assevera, coloca, orienta, deixa para a gente esta preocupação da nossa parte, ou a preocupação a qual nós devemos estar atento e inserir no nosso comportamento, nas nossas ações e nas nossas atitudes. Como dito, Mateus registra isto no momento em que Jesus nos fala no Sermão do Monte. Nós sabemos também que o Sermão do Monte, por vezes, pode ser compreendido e entendido como grandes orientações, dicas, pistas, ensinamentos de Jesus para conosco, numa lógica de perspectiva futura e numa lógica do que, seguindo estas orientações, esse código, essas condutas, nós alcançaremos a nossa evolução espiritual. Portanto, seremos capazes de sair de um estágio A para um B. Trabalhar as nossas imperfeições. E o interessante, por vezes também, que quando nós buscamos a compreensão dessas condutas explícitas ensinadas por Jesus, por vezes nos parece que nós estamos indo em direção contrária do que as práticas do dia a dia nos apresentam. Trocando em miúdos, parece que nós estamos indo na direção contrária ao que rege, ao que vige numa determinada sociedade, no seu tempo e no seu espaço. Dito de outra forma, como eu posso ser brando, pacífico, num contexto em que predomina por vezes o sangue, o suor e a lágrima, o ódio, o rancor, a desavença, do olho por olho, do dente por dente. Não parece ser um contradito? Não deveria eu agir da mesma forma se todos assim o agem? Mas era necessário
para aqueles, para aquelas e para a gente, que tivéssemos acesso a esses chamados para que a gente pudesse refletir se de fato era este o caminho que deveríamos seguir. E interessante porque a grande lógica é: eu não vim destruir a lei, mas mostrar o caminho, a verdade e a vida, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quando nós vamos visitar no livro Jesus no Lar, Neio Lúcio tem no capítulo aqui 17 uma passagem entre Pedro e Judas que retrata esse contexto para a gente, em que permite a gente depreender e compreender essa ambiência daquele momento, e por que não dizer a nossa própria ambiência. E o capítulo é a exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre às bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que, aqui no caso, os mansos herdariam a terra, porque nós sabemos que tem também os bem-aventurados, os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade de destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Olha, aqueles entram, batem, saqueiam, despropriam, violentam e me perdem a mansidão, a brandura, que eu seja pacífico. Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureava a presença do mestre, inquiriu: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovadados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Na sequência, Pedro perguntou: Mestre, se um malfeitor visitar-me a casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação? O Cristo sorriu, como tantas vezes fez, e anunciou calmo: Enganam-se todos. Eu não fiz o elogio à preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de gordura para melhor acomodar-se às conveniências ou convivências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Não foi deixar de agir, mas é saber como devemos agir diante desses contextos que por vezes nos apresentam, como ele diz aqui, né? Gordura. Exaltei na realidade o quê? A cortesia de que somos credores uns dos outros. E aí ele explicita:
Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão. Bem-aventurados e abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhe aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que aperfeiçoam o mundo. Então é nessa lógica. Nós precisamos de ter uma outra visão diferente do que a gente costuma ver ou entender na nossa realidade. Do olho por olho, dente por dente, de violência por mais violência. E aí também vem Kardec, antes do item 6, fazendo um comentário sobre essas passagens, essa ambiência de que Jesus vivia, presenciou e precisava mudar, na lógica, por exemplo, do que o Pedro colocou. Mas se entrar na minha casa, eu vou ser pacífico assim, não vou fazer nada, não vou agredir, né? Se alguém me xingar, não posso xingar. Fala, não é por aí. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, não é isso. Mas alguém precisa levantar a bandeira branca. Alguém precisa colocar um pano na quentura. Eu não posso ir nessa lógica da violência pela violência, que é o que o Kardec nos afirma logo no item seguinte ao registro de Mateus. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Vamos frisar. Na percepção do Kardec, orientado pelos espíritos superiores, a brandura, né? A moderação, a mansuetude, a afabilidade, que é o tema dessa tarde, é uma lei. Sendo uma lei, nós estamos discutindo uma lei de Deus, uma lei divina. E o que significa ser uma lei divina? Que ela é imutável no tempo e no espaço. Se fosse uma lei do homem, hoje ela pode vigir, amanhã não, porque está sujeita às interpretações. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que cumprir esse legado, essa determinação, essa lei de ser manso, brando, pacífico, afável. Nós teremos que passar por isso. Agora, qual o ritmo e qual a intensidade? Cada um de nós é que vai dosar. Portanto, já nos serve de alerta. O quão manso, pacífico, afável e doce eu sou. Eu sou em relação ao quê? As relações que eu mantenho com o meu próximo. Como que eu vou pacificar? Como que eu vou me relacionar com o outro, manter a convivência? E aí nós vamos abrir um parêntese para o Chico Xavier, quando ele disse que o mais difícil não é viver, é conviver. E como que eu posso conviver se eu não estou preparado, se eu não estou estruturado para manter um relacionamento saudável, afável, doce? Porque ninguém quer ficar próximo de outra pessoa, portanto, empatia, repulsa daquele que não sabe tratar bem a outra pessoa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um tema que é basilar para o nosso convívio, que é saber lidar com a outra pessoa no sentido mais simples do conversar,
do cumprimentar, do estender a mão, de dar o ouvido para ouvir, de escutar, de conversar olhando nos olhos, de usar o tom da voz, não gritar, manter-se calado quando necessário, ter paciência. É disto que nos é apresentado. Para que eu possa ser brando e pacífico, tem uma ação mínima antes, estas que nós estamos declarando. E aí ele fala, condena por conseguinte, Jesus, a violência, a cólera e toda expressão descortês. Será que nós não vivemos a mesma ambiência por vezes lá de Pedro, de Judas, né? Quando alguém passa com o carro e xinga a gente, o que a gente fala? Ah, vai. Toda expressão descortês. Jesus discrimina, ou melhor, Jesus condena. Mas quando pisa no nosso calo, o que nós vamos fazer? Nós vamos disparar o ódio, a cólera. E é isso que ele quer? Não. Não é isso que ele quer. Toda palavra ofensiva é um golpe na benevolência. Aí nós vamos começar a entrar então no que o Espírito aqui de Lázaro traz para a gente hoje. Que o primeiro ponto que ele coloca é: no trato, na relação com o próximo, o princípio básico disso, nessa relação, é eu ter uma relação sustentada no princípio da boa vontade para com o próximo, a benevolência. No relacionamento com o outro, eu tenho que ter este pensamento envolto na boa vontade para com o próximo. Tendo boa vontade para com o próximo, se por vezes ele me irrita, me estressa, me tira do sério, pisa no meu carro, se eu tenho boa vontade com ele, eu vou fazer o quê? Eu vou ter um movimento que possa dirimir, apaziguar, pacificar aquilo que gerou uma vibração contrária no meu comportamento. Se eu não tiver boa vontade com ele, o que eu vou gerar? Mais violência. Está aqui. Deus condena a violência. Vai me gerar o quê? Cólera. Vai me gerar o quê? Repulsa. E isso não vai levar a lugar nenhum. Porque ele precisa e quer que nós evoluímos, avancemos, dominemos os nossos vícios. Porque se eu não tenho boa vontade com a outra pessoa, porque meu orgulho, o egoísmo, por vezes, está falando mais alto. E não era isso que ele precisava e queria. Não é isso que nós precisamos. Não é isso que nós devemos trabalhar. E Lázaro afirma que essa afabilidade, né, o fino trato, a boa educação, a boa conversa, a tolerância, e aí segue, tem que ser pautada e tem que ser verdadeira. Ela tem que ser verdadeira. Não adianta falar só pelos lábios, se o coração está desassociado disso. E aí fala, tome cuidado. Tome cuidado com essas questões. Promova essa reforma íntima e ao agir e assim agir, age de forma verdadeira, né? Na frente, ele comenta, né? A língua de ouro quando falam pela frente e um dardo peçonhento quando estão por trás. Então, na minha frente tem os elogios e o fino trato, mas depois que vai embora, eu faço uma construção, uma desconstrução em cima de tudo aquilo que pautou a princípio aquele relacionamento. E aqui ele comenta que por vezes isso, meus irmãos e minhas irmãs, vai acontecer dentro do que ele chama dos tiranos domésticos, né? Essa incongruência de eu manifestar de um jeito, mas o meu coração é outro, e isso aflora por vezes dentro do próprio lar. E aqui na Cartas e Crônicas, o irmão X tem na lição 19, que é em torno da paz, nos traz uma lição que permite a gente
internalizando a importância, por vezes, dessa afabilidade, dessa doçura que nós devemos ter e que, por vezes, tem que ser verdadeira. E, sendo verdadeira, ela deve estar presente em todos os espaços, quer na sociedade em geral, mas, sobretudo, na intimidade, ou seja, o próprio lar. O relógio tocou, marcando 8 horas, quando Anacleto Silva acordou na manhã clara. Lá fora, o sol prometia calor mais intenso e a criançada disputava bagatelas concorrentes com os cantos dos passarinhos. Anacleto estirou-se no leito, relaxando os nervos, e porque iniciaria o trabalho às 9, antes de erguer-se, tomou o Evangelho e leu nos apontamentos do apóstolo João as sublimes palavras do celeste amigo. Como diz, uma cena muito presente no nosso cotidiano. A gente acorda cedo, o dia está bonito, nem isso, antes de preparar. Então, aqui o Anacleto voltou sua atenção para uma oração. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou à maneira do mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Alegro-me na certeza de que a paz do Senhor envolve o mundo inteiro. Onde estiver, receberei o amor do Cristo, que assegura a tranquilidade em torno do meu caminho. Sei que a presença de Jesus abrange toda a terra e que a sua influência nos governa os destinos. Louvo o Senhor pela paz que me envia hoje, esperando que Ele me sustente em paz, agora e em todos os dias da minha vida. Aí é a reflexão da manhã daquele dia. E assim nós procedemos por vezes, não é verdade? Nas nossas orações. Mas seguimos adiante e vamos ver o que acontece. Após mologar fervoroso, levantou-se feliz, mas findo o banho rápido, verificou que a fina calça com que ele cabia comparecer no escritório sofrera longo corte de faca. Tomou banho e foi vestir a calça estava rasgada. Subitamente transtornado, chamou pela esposa, em voz berrante. Dona Horacina veio, aflita, guardando nos braços uma pequerrucha doente. Viu a peça maltratada e alegou triste. Que pena. Os meninos estão à solta e eu ocupada com a pneumonia de Sônia. Longe de refletir na grave enfermidade da filhinha de meses, Anacleto vociferou. Que pena, é tudo o que você encontra para dizer? Ignora porventura que esta roupa me custou os olhos da cara? A senhora, sem revidar, dirigiu-se ao velho armário e trouxe-lhe uma calça semelhante ao que fora dilacerado. Pouco depois, ao café, notando a ausência do leite, Anacleto reclamou irritadiço. Sim, explicou a dona da casa, não pude enfrentar a fila, era preciso resguardar a pequena. Anacleto Silva engoliu alguns palavrões que lhe assomavam à boca. E quando abriu a porta, à expectativa de pegar o ônibus, eis que o sogro, velhinho, lhe aparece de chapéu à destra, encarquilhada, rogando humildemente: Anacleto, perdoe-me a intromissão. Contudo, é tão grande a nossa dificuldade hoje em casa, que venho lhe pedir 500 cruzeiros por empréstimo. Ora, respondeu o genro, evidenciando cólera injusta, onde tem o senhor a cabeça? Se eu tivesse 500 cruzeiros no bolso, não sairia agora para encarar a onça da vida. Nisso, um ônibus buzinou a reduzida distância, passando, porém, sem atender-lhe o sinal. Ele perdeu o ônibus ainda. Anacleto, em desespero, xingou, contundente: malditos, como seguirei para a repartição? Outro carro, no entanto, surgiu rápido,
e Anacleto acomodou-se, enfim. Mas enquanto o veículo deslizava no asfalto, confortou a própria conduta com as afirmações que fizera ao despertar. O que ele tinha pedido, gente? Paz, tolerância, paciência, né? Para suportar aquele dia, um dia bonito, um dia lindo. O que nós vimos aqui? Que tinha esposa, filhos pequenos em casa, tinha um trabalho, mas na primeira desavença, no distrato, na não conformidade, o que ele fez? Exasperou. Onde que está a afabilidade e a doçura? Que orienta os tratos? E aonde que era isso, gente? Era no trabalho? Era no futebol? Era na escola? Não. Era no lar. Mas enquanto o veículo deslizava no asfalto, confrontou a própria conduta com as afirmações que fizera ao despertar. E só então reconheceu que ele, tão seguro em exaltar a harmonia do mundo, não suportara, sem guerra, uma calça rasgada. Tão convicto em prometer a si mesmo o equilíbrio do Senhor, não se conformara com a refeição incompleta. Tão pronto em proclamar o seu prévio perdão às ofensas humanas, não soubera acolher com gentileza a solicitação de um parente infeliz. E tão solene em asseverar-se nos alicerces do entendimento da cortesia, não hesitar em descer da linguagem nobre para que a condiz com a gíria que a amaldiçoa. E envergonhado por haver caído tão apressadamente da serenidade à perturbação, começou a perceber que, entre ele e a humanidade, surgiu o lar, reclamando-lhe assistência e carinho, afabilidade e doçura, e que jamais receberia a paz do Cristo por fora, sem se dispor a recolher por dentro. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs, como diz aqui o próprio Lázaro, né? Pelas aparências podemos enganar os homens, nós outros, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. É preciso trabalhar essa atitude, esse comportamento de melhor trato com as pessoas. Como o tempo é curto, nós temos aí também uma série de comportamentos que nós podemos e deveríamos adotar. Tem um livrinho que o próprio nome já ajuda, né? Chama Calma. Calma. Calma na fala, calma no bom humor, ou no mau humor, melhor dizendo. Calma diante dessas situações que por vezes gerarão vibratos, né? Que podem nos tirar do sério. E o que nós temos que fazer é avançar nessa lógica, da melhor construção, da melhor forma de conduzir o comportamento entre nós outros. E aqui nós vamos recorrer, por fim, a uma estratégia que nos parece perfeitamente possível e aplicável. E nos deixado na questão, por exemplo, 919, por Santo Agostinho, e que nos explica o que nós devemos e podemos fazer, para que nós possamos avançar naquilo que Lázaro nos apresenta como algo que devemos nos atentar e nos ater, que é desenvolver a afabilidade e a doçura. E o que Santo Agostinho nos deixa na questão 919? Que o mais prático para melhorar a nossa vida é conhecer a nós mesmos. E o que ele sugere? É que a gente faça um balanço moral diário. Que a gente possa ter um momento, geralmente à noite, quando nós já cumprimos as nossas séries de atividades, tarefas, compromissos ao longo do dia. E busque ao fim do dia, interrogar a nossa consciência. Se a gente não falhou diante de algum dever, se a gente não falhou diante de alguém, o que a gente precisa melhorar? Se tem alguma queixa, como que foi esse nosso comportamento? Se a gente relevou de fato
aquilo que nos foi apresentado, ou se não por que eu não relevei, sempre tendo por referência se as pessoas assim fizessem comigo, como eu iria comportar? Se eu não gostasse, então evidentemente que eu não poderia fazer a mesma coisa. Então este ajustamento que nós precisamos desenvolver, internalizar e colocar na prática do nosso dia a dia. É esta reflexão, é esse diálogo em que Jesus teve com Pedro, com Judas e com os outros presentes no torno do lago de Cafarnaum, é que fica presente para a gente hoje também. Que nós somos credores de cortesia, de bom trato, de boa convivência com aqueles que nos servem. Então, encerrando e passando a palavra para o nosso irmão André, para suas contribuições, é que a gente pede, roga, implora a Deus que nos abençoe com a boa compreensão dessa temática, dessa importância, de que alguém precisa levantar a bandeira branca em alguns instantes, e que sejamos capazes de ser os portadores desta bandeira branca. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Deus nos ampare, nos proteja e continue nos intuindo. Conforme a gente pôde ver, por meio da leitura e por meio das manifestações do nosso irmão Whindersson, hoje o tema, o objeto do estudo é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí, quando a gente tem a oportunidade de estudar o capítulo 9 é um capítulo que tem 10 itens. E é um capítulo muito interessante que levanta inúmeras reflexões para todos nós. Ele inicia o capítulo trazendo duas passagens do Evangelho de São Mateus, do capítulo 5, versículo 4 e do capítulo 5, versículo 9, que são passagens que trazem um pouquinho das bem-aventuranças que Jesus trouxe para todos nós. Então, o item 1 desse capítulo é: bem-aventurados são brandos, porque possuirão a terra. E o 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E para a gente entender o contexto de tudo isso, é importante a gente trazer aqui o momento em que foi apresentado as bem-aventuranças aqui na terra. Lá na época que Jesus veio, a gente vivia um mundo onde não sabia o que é amor, não entendia, nem conhecia o perdão. Naquela época era natural, e como lei dos homens, a chamada vingança privada. O que é isso? Cada um podia utilizar da força e da própria vingança para poder pagar ou para cobrar alguma dívida daquele que porventura era algum devedor. E essa dívida, e essa forma de agir naquela época fez com que o mundo ele ficasse mais bárbaro. Elas não tinham limites entre as suas ações. E Jesus, vendo isso tudo, dentro da sua bondade, vindo aqui na terra, ele trouxe para todos nós a boa nova, que é seu evangelho. E a partir do momento em que a boa nova ela foi trazida, Jesus ele não escreveu uma palavra sequer. Quem trouxe, quem a gente sabe da sua história, a gente conhece os seus ensinamentos através dos seus discípulos, daqueles que conviveram com ele e aqueles que não conviveram. E Mateus era um que conviveu com Jesus, e sempre que tinha algo importante, e aquilo que ele verificava que era importante anotar, ele anotava. E ali surgiu o Evangelho de Jesus,
E depois veio outros evangelhos, né, que nós temos conhecimento, Marcos, João e o próprio Mateus. E a partir de então a gente consegue perceber que as passagens de Jesus trazidas, elas estavam escritas nesses seus evangelhos. Mas o importante aqui é a gente lembrar que a partir do momento em que Jesus apresenta as boas venturanças, é um código de conduta. As boas-venturanças, quando Jesus chegou aqui na terra e trouxe junto lá dos seus, das inúmeras pessoas que estavam ali na sua pregação no monte, foi a oportunidade que Jesus teve de mostrar para todos aqueles que estavam ali a importância de realizar algumas ações e de modificar alguns comportamentos que era muito natural naquela época. E aí ele trouxe algo novo. E esse algo novo, alguns aceitaram de coração, compreenderam, entenderam, seguiram, transformaram a sua vida, mas outros infelizmente não compreenderam a chegada de Cristo, tanto que a gente sabe que em virtude disso, infelizmente todos aqueles seus seguidores naquela época, né, ele foi seguido, foi torturado, foi morto, e não só terminando por aí, mas aqueles todos que também seguiam e divulgavam seus ensinamentos também passaram naquele momento por essa perseguição, e muitos também infelizmente sucumbiram. E a lição de hoje, conforme a gente pôde ver, é o item 6 das instruções dos Espíritos, que traz sobre a afabilidade e a doçura. Imagine vocês, Jesus, quando ele trouxe nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, é porque naquele momento o contexto que a gente tinha era outro. Era que as pessoas, de fato, elas possuíam uma irritabilidade, infelizmente eles não trabalhavam um sentimento nos seus corações, e sempre que era possível eles estavam entrando em choque entre si. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, através de Lázaro, ele traz algumas explicações sobre a afabilidade e a doçura, que são virtudes que diretamente fazem com que a relação humana ela seja naturalmente melhor. Quem não quer ficar perto de uma pessoa que é doce, que é afável, que é empática? Quem não quer ficar perto de uma pessoa que sabe conversar com o outro, tem escuta, entende, compreende, tem uma palavra amiga, acolhe? Então, a partir do momento que nós temos e sabemos trabalhar a afabilidade e a doçura, nós estaremos praticando com isso a benevolência, segundo Lázaro. Lázaro, ele inicia o trecho do Evangelho falando o seguinte: a benevolência para com seus semelhantes. E o que é isso? É fazer o bem, é o exercício do bem, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Então, quando nós amamos o próximo verdadeiramente, nós estamos praticando e exteriorizando a afabilidade e a doçura. E é tão difícil a gente praticar isso nesse mundo onde nós estamos vivendo. E nós sabemos que é um mundo de expiação e prova, de sofrimento, de dor. E nós sabemos também que
temos as nossas dificuldades para com o próximo. E quem que é o nosso próximo? Quem que é aquele que a gente pode chamar de próximo? São aqueles que nós convivemos diariamente. A nossa família, dentro do nosso lar, que sabemos por meio da doutrina espírita, que é composta de espíritos companheiros e aqueles chamados credores do passado. Aqueles que a gente tem uma dificuldade de conviver, aqueles que infelizmente por alguma questão que nós momentaneamente desconhecemos, porque quando reencarnamos aqui na Terra, todo o passado de outras encarnações ele é esquecido. E Deus é tão bom para todos nós, porque a partir do momento que a gente esquece, acaba que a gente consegue passar essa encarnação de uma forma melhor do que se a gente lembrasse. Vocês imaginam uma mãe amamentando um filho, sabendo que aquele filho é um desafeto do passado? Ou vice-versa? Então olha como que Deus é misericordioso para todos nós. E aí, a partir do momento em que nós sabemos verdadeiramente amar esse nosso próximo, nós estaremos realizando essa afabilidade e essa doçura. E o amor que é trazido, que é um sentimento elevado, é a afeição que nós temos pelas pessoas. Independente se essa pessoa é nosso amigo ou nosso inimigo, é importante a gente praticar esse amor. Fazer com que a gente, a partir do amor verdadeiro, possamos, quem sabe, conquistar um inimigo, ou quem sabe, fazer com que aquele que precise ser acolhido, seja acolhido. Olha nós, cada um de nós, por meio do amor, fazendo um pouquinho para transformar a vida e impactar a vida de outro, e ao mesmo tempo estamos transformando a nossa vida, pagando com amor aquilo que um dia, quem sabe, com dor foi feito lá atrás, em outra encarnação. Então, meus irmãos, Lázaro, ele traz a primeira informação desse item 6, que o fruto do amor ao próximo produz afabilidade e doçura, que lhes são as formas de manifestar. Só que aí ele levanta uma reflexão para todos nós, onde devemos ter atenção. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Então, falou, entretanto, a gente tem que ficar atento. E quando ele falou atento a nós mesmos. Porque conforme a gente teve a oportunidade de ver na lição que foi lida pelo Whindersson, é muito bonito a gente apresentar na rua, lá fora, uma pessoa, uma máscara, e dentro de casa sermos outra pessoa. É muito bonito a gente mostrar um verniz, conforme o próprio Lázaro vem trazendo, uma beleza exterior, ações que são realizadas de forma mecânica, muitas vezes para mostrar uma bondade que nós não sentimos no nosso coração. Essa afabilidade, essa doçura e esse amor, ele precisa verdadeiramente ser sentido por nós. Porque em um determinado momento a gente vai até conseguir enganar muitos que estão à nossa volta. Fulano, você viu como é que fulano é uma pessoa boa? Você viu como que ele demonstra como ele é bom? Mas vai chegar uma hora que essa máscara cai. Vai chegar uma hora em que nós não conseguiremos manter essa atitude. E aí nós iremos verdadeiramente demonstrar quem cada um de nós. Então, vem chamar essa atenção, Lázaro,
mostrando que o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Que no primeiro momento você vai convivendo com essa pessoa, e aí vamos colocar cada um de nós como uma pessoa que cheios de defeitos, precisamos lutar contra esses defeitos, e cada um de nós sabemos onde o nosso calo dói. Cada um de nós conhecemos nossos defeitos e convivemos com eles diariamente. Quantas e quantos aqui já fizeram reflexão depois de uma determinada discussão com alguém, falar assim: poxa, podia ter feito diferente, poxa, não valia a pena tudo isso por conta de uma situação tão pequena? Quantas e quantas vezes a gente já passou por isso? A partir do momento que a gente faz essa reflexão, é porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. E quando a gente faz essa reflexão, muitas vezes a gente arrepende, mas o orgulho não deixa a gente pedir perdão. O orgulho não deixa a gente ir lá pedir desculpa. E a gente continua vivendo a nossa vida, e na próxima oportunidade que a gente tem de fazer diferente, a gente faz a mesma coisa, e a gente vai seguindo de forma viciosa, né, criando esse ciclo vicioso na nossa vida, e infelizmente nós não conseguimos transformar a nossa vida da forma como precisamos. Cada um de nós não veio aqui na terra passeio. Nós pedimos para reencarnar aqui na terra, para que a gente possa mudar, para que a gente possa progredir, para que a gente possa crescer. E a gente sabe que a partir do momento em que a gente inicia uma transformação, é muito difícil lutarmos contra os nossos defeitos, mas não é impossível. E Lázaro, ele vem através da lição mostrar para todos nós que o caminho para a nossa transformação é o amor. O caminho para que a gente possa exteriorizar a afabilidade, a doçura, é a realizar o amor ao próximo. E o amor, ele está exteriorizado em vários sentimentos. E ele está exteriorizado não só na afabilidade, na doçura, mas ele está exteriorizado em vários outros sentimentos, que se a gente for avaliar e for verificar, nesses sentimentos vai ter um pouquinho de afabilidade e de doçura junto. Quando você perdoa alguém, quando você é indulgente, quando você simplesmente silencia diante de uma discussão, quando nós não revidamos uma injúria, uma difamação, uma mentira, quando nós não guardamos mágoa no coração. Perceberam que como a nossa vida, ela está diretamente ligada à necessidade de trabalharmos todos os dias um pouquinho diante daquilo que somos chamados a fazer? E quando eu falo isso, eu falo da seguinte forma: todos os dias nós somos testados, porque não vivemos sozinhos, vivemos em comunidade, onde as pessoas também possuem defeitos, onde as pessoas também precisam mudar. Só que a importância de tudo isso é não preocuparmos com o outro, mas sim com nós mesmos, e fazer a nossa parte. Porque a partir do momento em que nós fizermos a nossa parte, através da força do nosso exemplo, a gente consegue tocar o coração do outro. A teoria é muito bonita, a palavra encanta, mas
o que verdadeiramente arrasta multidões, o que verdadeiramente faz com que possamos mudar a nossa vida e influenciar no outro. É a força do exemplo. E nós que somos cristãos, espíritas, que temos o esclarecimento, muito será cobrado de quem muito recebeu. Então, é importante que a gente tenha muita atenção na nossa vida e muita atenção nos nossos atos. Com o intuito de trazer, de ilustrar a lição de hoje, trago uma passagem do livro O Espírito da Verdade, que é um livro de autores diversos que foi psicografado por Chico, por Valdo Vieira. E a lição é a lição 73, se você pensar. E ela vem ilustrar o capítulo 9, item 6, que é o objeto de estudo da tarde. Inicia André Luiz narrando o seguinte: diz você que a palavra do companheiro é agressiva. No entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca, nem de leve passará sobre o assunto. Diz você que o amigo praticou um erro grave. Contudo, se você pensar nos delitos maiores que deixou de cometer simplesmente por fugir-lhe a oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Diz você haver sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará incontinente as falhas alheias. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as horas. Mas se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não terá gosto de reclamar. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente para que você tenha a mesa farta, de certo, não falarás mais nisso. Diz você que as suas necessidades são invencíveis. Contudo, se você pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes com as sobras da sua casa, não tropeçaria na queixa. Diz você que não pode ajudar na beneficência em razão da velha enxaqueca. Contudo, se você pensar naqueles que jazem no leito dos hospitais, implorando um momento de alívio, não adiará seu concurso. Diz você que não dispõe de tempo para o cultivo da caridade. Mas se você pensar nos 1440 minutos que você possui em cada dia para viver na terra, não se esconderá em semelhante desculpa. Em todo assunto de falta e perdão, não nos demoremos visando os outros. Pensemos em nós próprios e prefiremos fazer silêncio, extinguindo o mal. André Luiz. Então, meus irmãos, a lição de André Luiz, ela toca profundamente o nosso coração. Quantas vezes reclamamos do outro, mas esquecemos do nosso comportamento? Quantas vezes fazemos de vítima diante de inúmeras situações, mas esquecemos
que muitas das vezes somos ofensores. Quantas vezes pensamos que somos preteridos, esquecidos por um ou por várias pessoas, mas também deixamos de lembrar que esquecemos de muitas pessoas. Quantas vezes reclamamos do muito que nós temos, mas esquecemos de que o muito que nós temos, ou o pouquinho que nós temos, é o muito para outras pessoas. Agora, a nossa vida aqui na Terra, ela poderia ser um pouco mais fácil se a gente compreendesse que as nossas ações interferem substancialmente para tudo que acontece à nossa volta. As aflições atuais que nós vivemos no mundo, ou seja, o sofrimento atual que cada um de nós vivemos, muitas vezes é reflexo do nosso comportamento, daquilo que a gente faz todo dia, de forma automática, sem muitas vezes perceber, em virtude, melhor dizendo, da nossa imperfeição, do nosso comportamento, em que queixamos muitas vezes do comportamento alheio, mas esquecemos de ver o nosso próprio umbigo, esquecemos de ver nós temos defeitos e que precisamos mudar. E para que isso aconteça, a gente tem que entender da necessidade da mudança de pequenos atos, de sermos mais afáveis, mais doces com aqueles que estão à nossa volta, amigos e inimigos, inclusive. E aí, com isso, nós estaremos realizando aquilo que Jesus um dia nos ensinou, que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos ampare, nos proteja e nos ilumine. Meus irmãos, com o estudo de hoje, nós estamos encerrando mais um estudo do Evangelho e pedimos ao Senhor Leal que profira a prece de encerramento. O estudo de hoje ele é abrangido pelo texto de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como o próximo a si mesmo. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, mentores, benfeitores, amigos espirituais, Paulo de Tarso, patrão desta casa de estudo, oração e trabalho, nesse instante em que encerramos o trabalho da tarde e levamos os nossos pensamentos ao alto, agradecidos pela oportunidade de ensinamento e meditação que nos foi concedida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em nova tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, encerramos mais uma reunião do sábado, Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Assim seja.